Meu Pai, nessa noite eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Meu Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, vem derramar da tua glória, Senhor. Vem encher cada vida que está aqui nessa noite com a tua glória. Vem com o peso da tua glória sobre esse lugar. Nós colocamos as nossas vidas diante de ti. Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder. Vem agir, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, quebra todo o coração duro. Meu Pai, em nome de Jesus, todo empecilho, tudo aquilo que se levantou para que nós não venhamos ouvir a tua voz, que seja quebrado e anulado agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, corações abertos. Eu declaro ouvidos atentos para ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, que seja uma noite, Senhor, de transformação, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de renovo, que seja uma noite de novos começos e recomeços. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a essa igreja. Uma igreja para a vida toda. Amém? Uma igreja que o Senhor levantou, uma igreja que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem abençoado, e você é fruto dessa igreja. Amém? O Senhor te plantou aqui para que você dê frutos, para que você floresça, para que você cresça, para que você faça a diferença. Em nome de Jesus. Amém? E uma palavra que o Senhor tem colocado muito no meu coração, queridos, e tem bradado no meu coração, é que nós estamos vivendo um novo tempo. O Senhor estabeleceu para as nossas vidas um novo tempo. E nós vamos viver esse novo tempo em nome de Jesus. Você crê que você vai viver um novo tempo? Você está disponível para viver um novo tempo? Então repita aí no seu lugar, na sua casa: Senhor, eu quero viver um novo tempo, em nome de Jesus. Queridos, e Deus me deu um versículo, e eu fiquei me perguntando, mas esse versículo, né? Como esse versículo? Porque geralmente a gente usa ele nas ofertas, né? Na hora das ofertas, Mateus 25, 23, que diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o pouco não é somente quando a gente vai ofertar, quando a gente vai dar pouco. Esse microfone aí. Não é que é só para darmos o pouco, né? Que Deus vê o coração. Mas o Senhor, Ele também está se referindo à nossa entrega, ao nosso cuidado com as coisas. Por quê? Porque quantas vezes nós temos tanto e nós somos infiéis e nós não cuidamos do tanto que Deus já tem nos dado. Vocês conseguem entender? Nós reclamamos, nós murmuramos. Poxa, nós já temos todos os dias tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós não agradecemos. A vida que o Senhor nos dá todos os dias, queridos, pode parecer pouco para muitos. Mas para quem está no hospital, para quem está vivendo o seu, talvez, último dia, é um muito. Meu Deus, 1 minuto de vida. Você poder dizer para alguém que você ama, não é muito? E a gente, às vezes, desvaloriza esse pouco. A gente deixa esse pouco passar e a gente não cuida. E o que é que o Senhor está dizendo? Fostes pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, nós temos que ser fiéis ao Senhor no pouco. O Senhor não está dizendo, olha, seja fiel somente quando tiver tudo certo, quando tudo tiver as 1000 maravilhas. Não, é seja fiel no pouco. É seja fiel quando tiver com problemas, seja fiel quando estiver passando por lutas, seja fiel quando estiver passando por dificuldades. Seja fiel. Nós precisamos ser fiéis no pouco. Quantas vezes nós não somos fiéis com o que nós já recebemos, né? Com o tempo. Você tem 24 horas no seu dia. E o que é que você tem feito com o seu tempo? Né? Quantas vezes nós não somos fiéis com a família que Deus nos deu?
Quantas vezes nós deixamos a nossa família de lado, aqueles que o Senhor nos deu para nós cuidarmos, porque nós estamos preocupados em fazer outras coisas. Eles são o pouco que Deus nos deu. E se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Não é assim a palavra? Quantas vezes nós temos negligenciado os cuidados com a nossa saúde? Queridos, é o pouco que Deus nos dá todos os dias. Mas é o pouco que nós temos que cuidar, é a sua saúde, é a sua vida. Se nós não cuidarmos da saúde, daquilo que nós comemos, do nosso corpo, de fazer caminhadas, de fazer um exercício, como que nós vamos chegar no dia de amanhã? Não é verdade? Como que nós vamos viver o extraordinário que Deus tem? Ai, que Deus tem o extraordinário, Deus tem coisas grandiosas, eu creio. Mas como que eu vou viver tudo isso se eu não cuido do meu corpo? Será que eu vou estar viva para viver tudo isso? Então é assim, nós temos que cuidar do pouco. Todos os dias um pouquinho. Às vezes pode parecer difícil, né? Ai, meu Deus, mas eu tenho que correr 40 minutos todo dia. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Queridos, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Nós não precisamos fazer as coisas desesperadamente. Não é isso que Deus nos manda. Mas que todos os dias nós venhamos plantar um pouquinho. Todos os dias nós venhamos plantar um pouquinho e dizer, Senhor, que o Senhor venha regar. Como é que diz a Bíblia? Um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento, não é isso? Então, se eu plantar, o Senhor, Ele vai dar o crescimento. Mas se eu não tiver nada, se eu não estiver plantando nada, como que vai crescer? Como que vai chegar alguém para regar? Como que Deus vai dar o crescimento se eu não estou plantando? Então, cuide da sua família, cuide do seu tempo, seja uma pessoa planejada, se planeje, se organize, sabe? Cuide da sua família, valorize, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Queridos, misericórdia, que palavra pesada, né? Mas é a verdade, é a Bíblia que está dizendo. Então, que nós venhamos trazer esse entendimento para as nossas vidas. Que nós venhamos dar tempo de qualidade para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos pais, quem não é casado. Que nós venhamos buscar, né? Estar junto, orar, interceder. Quantos aqui ainda não tem toda a sua família salva? Mas a gente tem uma palavra, né? A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes a gente olha para a pessoa e muitas vezes, antigamente o pessoal usava muita expressão, né? Ah, mas é muito nó cego. Nem Jesus, queridos, Jesus é a solução para todas as coisas. Não existe nenhum que se conhecer Jesus vai continuar do mesmo jeito. Então continue orando, continue intercedendo, continue clamando e principalmente continue crendo. Porque se a palavra do Senhor diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa palavra é para você. Você e sua casa servirá ao Senhor. Creia e tome posse dessa palavra, porque é primeiro você e depois a sua casa. Então sirva ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o Senhor, queridos, Ele vai dar o crescimento. O Senhor, Ele vai estender a mão sobre você, sobre a sua casa. Ele vai alcançar a todos em nome de Jesus. Deus tem planos extraordinários para nós, eu creio. Você crê? A palavra diz lá em Jeremias 29:11, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Queridos, Deus tem o extraordinário para você. Deus tem planos maravilhosos e grandiosos para a sua vida. Só que, será que nós estamos crendo? O que nós estamos fazendo com essa palavra? Será se de verdade eu estou crendo, eu estou colocando em prática? Ou eu estou preferindo fazer a minha vontade? Colocar a minha vontade na frente da vontade de Deus? Muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós queremos confiar na força do nosso braço, na força do nosso trabalho.
eu vou fazer, eu vou dar certo, eu vou conseguir. E não é assim, né? Deus, Ele é muito maior do que nós, né? E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, queridos, por que que eu ainda quero confiar na minha vontade? Por que que eu ainda quero confiar na força do meu braço se o meu Deus é todo poderoso? Não é isso? Não é que, eu vou deixar de trabalhar, não. A Bíblia diz, eu vou falar mais na frente, que aquele que só fala, né, ele não vai ter nada. Mas o trabalhador que trabalha árduo, esse vai ter. Só que quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, queridos, todas as coisas são possíveis. Porque a Bíblia diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Então eu preciso crer. Crer nessa palavra, crer naquilo que o Senhor já me prometeu. Então, entre a vontade de Deus e a sua vontade, escolha a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Diz, Senhor, eu quero a tua vontade. Ainda que eu tenha que chorar, mas eu sei que a tua vontade vai ser melhor do que a minha. Eu sei que os teus planos são perfeitos, os teus planos são melhores, os teus planos são maiores do que os meus. Queridos, e quando nós decidimos, quando nós cremos e dizemos, Senhor, eu quero viver a tua vontade, nós vivemos de forma extraordinária. E eu digo isso para vocês, porque ter saído do Acre, estar morando em outro lugar, em outra cidade que eu nunca na vida tinha ido, é só Deus. E é só crer. Por quê? Porque se eu não crer, se eu não tiver a certeza que o Senhor está comigo todos os dias, suprindo todas as minhas necessidades, nada vai acontecer. Então você precisa crer, você precisa desatar a sua fé nessa noite, dizer, Senhor, eu creio na tua palavra, eu quero viver o novo de Deus. Deus já estabeleceu, queridos, um novo tempo. É um novo templo, é um novo ciclo. Nós completamos 5 anos de videira. E em 5 anos, nós fizemos uma longa caminhada. Mas Deus tem muito mais para as nossas vidas. Deus tem muito mais para derramar sobre nós. Aprendemos muito, mas nós temos muito ainda para aprender, não é assim? Só que para nós aprendermos novas coisas, nós vamos ter que deixar as coisas velhas para trás, para poder vivermos o novo. Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queridos, a palavra do Senhor é viva e eficaz, e Ele está dizendo que se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Consegue entrar na sua mente essa palavra? Por quê? Porque nós temos que mudar a nossa mentalidade, para que nós venhamos dizer, Senhor, eu creio na tua palavra, por mais que eu não esteja vendo, por mais que ainda não esteja acontecendo. Essa palavra não é só para um, não é só para dois, é para todos que creem. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro tem que querer. Segundo, tem que obedecer. E nesse texto aqui, obedecer está representando também, ouvir está representando obedecer. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que obedecer, né? Eu tenho que querer, se quiserdes, eu tenho que querer. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. E eu tenho que obedecer à vontade de Deus. Amém? Então, nós precisamos querer, ouvir e obedecer para nós entrarmos nesse novo tempo. Para nós vivermos um novo ciclo. E só vai viver o extraordinário quem estiver disposto a viver o novo. Não tem como, queridos. É preciso querer. Não adianta Deus estabelecer um novo tempo, Deus dá novas estratégias, Deus levanta, né? A Bíblia diz que Deus levanta reis e Deus abate reis. É Deus quem faz nova todas as coisas. Então, não adianta Deus estabelecer um novo tempo para as nossas vidas, mas eu quero, eu estou ouvindo, eu estou obedecendo. Então, nós temos que querer viver o novo tempo. E como é que vive o novo?
né? Como é que eu vou viver um novo tempo? Abandonando as coisas velhas, deixando para trás as práticas velhas. Como é que uma pessoa, um jovem, ele quer cursar medicina, né? Ele quer fazer um curso de nível superior, que é muito difícil, mas se ele não abandona as práticas velhas, ele não guarda tempo para estudar, ele não se dedica, ele não foca, né? Porque tem que estudar muito, tem que ser muito disciplinado. Vai passar no vestibular? Vai cursar uma faculdade? Se não abandonar as brincadeiras velhas, as práticas velhas, ser brincalhão, tudo tem um tempo. A Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado. Então, nós temos que decidir viver o tempo que Deus tem para as nossas vidas e abandonar aquilo que já não serve mais. Deus deu estratégias passadas que já não vão servir mais para esse novo tempo. Deus já deu coisas para nós que não vão servir mais para essa caminhada nova. Por quê? Porque Ele dá novas estratégias, Ele faz nova todas as coisas, Ele renova a unção, Ele renova a graça, a misericórdia. A Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então nós temos, queridos, que abandonar as coisas velhas, as práticas velhas. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Todas as coisas se fizeram novas. Quando nós chegamos para Jesus, quando nós aceitamos Jesus, as coisas velhas já passaram, né? Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, o Senhor, Ele nos perdoa. E a Bíblia diz que Ele esquece, lança no mar do esquecimento. E aí o Senhor começa a tratar as nossas vidas todos os dias. O Senhor começa a derramar vinho novo. O Senhor começa a derramar uma alegria nova. O Senhor começa a derramar uma unção nova. Lembra que quando o povo estava no deserto, todos os dias o Senhor mandava um maná, né? Todos os dias o Senhor mandava maná. E Ele dizia assim: não guarde, porque se você guardar não vai prestar, vai apodrecer. E assim é nas nossas vidas, queridos. Todos os dias Deus tem algo novo para você. Todos os dias Deus faz nova todas as coisas. Todos os dias Deus renova a aliança dEle com você. Porque o amor dEle, a graça dEle é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós temos que crer e dizer: Senhor, eu quero viver o novo. Eu quero deixar para trás aquelas conversas. Eu quero deixar para trás os mimimi. Eu quero deixar para trás tudo aquilo que me prendia, que me impedia de avançar. E eu quero hoje deixar para trás e viver e avançar para o novo. Eu quero viver o novo. Nós temos que querer. No novo tempo de Deus, não tem como perder tempo com distrações. O que é distração? Distração é o processo de desviar a atenção de um indivíduo ou um grupo a partir da área desejada de foco. É bloquear ou diminuir a recepção da informação desejada. Distração é você ter um alvo e você olhar para o lado. Distração é você estar numa estrada, você saber que você tem que seguir um caminho, você tem que seguir reto, mas aí tem uma placa que diz: vire à esquerda, porque você vai parar no McDonald's. Aí você diz assim: ah, não, só 5 minutos aqui no McDonald's, não está nem com fome. Mas assim, não, vou parar. Queridos, Deus tem pressa de nos abençoar, Deus tem pressa de abençoar a sua vida, de abençoar a sua casa. Mas você não pode perder tempo com distrações. Você não pode parar na beira do caminho, você não pode parar no meio do caminho. Você tem que dizer: Senhor, eu quero avançar, eu quero crescer, eu não quero parar. E não pare, não pare. Será se José perdeu o foco? Quando a gente vê toda a história de José, ele era um menino, né? E José, ele já tinha tido experiências com Deus, ele já conhecia Deus. E aconteceu tudo aquilo que aconteceu com José. Os irmãos invejavam ele, né? Porque ele era amado pelo seu pai. Ele foi jogado no poço. Ele foi vendido para o Egito.
e ele sofreu tudo que ele sofreu. Mas em nenhum momento José perdeu o foco. Porque José sabia quem era Deus. José sabia que o sonho que ele tinha tido, os sonhos que ele tinha tido, não eram simples sonhos carnais, mas ele sabia que tinha um propósito de Deus e por isso ele tinha que permanecer firme. Ele tinha que permanecer focado, mesmo que ele não soubesse o que ia acontecer, mas ele permanecia focado, ele permanecia crendo. Sabe? E eu fico imaginando as nossas vidas nos dias de hoje. Quantas vezes a gente chora por algumas situações, né? Quantas vezes a gente quer desistir da nossa caminhada com Cristo, a gente quer desistir, muitas vezes até da vida. Quantas pessoas querem desistir da vida? Por situações, por problemas, por complicações da vida, né? Mas nós temos que entender que eu tenho que ter uma aliança viva, uma aliança real com Jesus. Eu tenho que estar aliançado com Jesus, olhando para o foco, olhando para o alvo, sem me desviar, crendo que a palavra dele diz que eu não sou vencedora. A palavra dele diz que eu sou mais que vencedor. Não é isso que a palavra diz para você? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque ele te amou e ele te ama. Essa é a palavra do Senhor. Davi na batalha contra o gigante, Davi também era um menino, né? E ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas com excelência, matava o leão, matava o urso, o que viesse, mas ele estava ali cuidando das ovelhas. Ele tinha um propósito, né? E ele estava focado. E ele conhecia Deus, ele tinha uma experiência com Deus. Quando ele chegou na frente do gigante, foi que ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. E o que aconteceu? Ele venceu o gigante, porque ele estava focado no Senhor. Ele tinha uma aliança com Deus, e quando nós temos uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco, queridos. E nada do que se levantar vai permanecer de pé, porque o nosso Deus é todo poderoso, e Ele luta com você todas as suas batalhas, todas as suas guerras, e por isso Ele te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem que ter obediência. Para que nós venhamos viver o novo tempo de Deus, nós temos que ter 5 passos, fazer 5 passos. Primeiro, obediência. Segundo, mudança de mentalidade. Terceiro, honra. Quarto, gratidão. E o quinto, serviço. Queridos, para que nós venhamos viver o novo e o extraordinário de Deus, nós temos que ter esses 5 passos. Como assim? Obediência. Lá em João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E o primeiro mandamento do Senhor qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos, queridos, que obedecer. Obedecer ao Senhor, obedecer a Deus, obedecer as nossas lideranças, obedecer aos nossos pais, obedecer ao sacerdote do nosso lar, né? Nós temos uma hierarquia sobre nós. Nós não somos batatas jogadas na terra, que se criam de qualquer jeito. Não. Deus estabeleceu uma hierarquia. E eu tenho que honrar e obedecer. Por quê? Porque como que eu vou obedecer e honrar a Deus que eu não vejo e não vou obedecer quem eu estou vendo? Não é verdade? Como? Não tem como. Então, se eu creio no Senhor, eu vou obedecer aos meus pais, eu vou honrar o meu sacerdote, o meu esposo, né? Eu vou honrar os meus líderes, obedecer os comandos que eu recebo. Então, primeiro, para que eu venha viver o novo de Deus, eu preciso obedecer. Segundo, mudança de mente. Se não tiver mudança de mentalidade, nós não vamos viver o novo. Por quê? Porque para eu viver o novo, eu tenho que abandonar os meus pensamentos pequenos e deixar para trás. Como que eu vou crer, como que eu vou viver o extraordinário de Deus, queridos? O que é um extraordinário? É algo que ninguém viu. É algo que nunca passou no coração de ninguém. Não é isso que a Bíblia diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam.
Nós temos que amar o Senhor e grandes coisas Ele vai fazer. Mas para que eu creia e viva essa palavra, eu preciso mudar a minha mentalidade. Se Deus diz que tem coisas grandes, como é que eu vou ficar pensando em coisinhas pequenas? Se Deus diz que eu vou viver o extraordinário, se Deus diz que a nossa igreja é uma igreja para as nações, como que eu vou ficar pensando só no pequenininho aqui? Então eu tenho que mudar a minha mentalidade. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não posso me amoldar ao padrão do mundo. Ah, porque o mundo está dizendo que não é assim, que não vai dar certo, que não sei o que, que não sei o que. Deixa o mundo falar. A Bíblia diz, o meu Deus diz, o meu Pai diz que eu sou mais que vencedora. O meu Pai diz que eu vou avançar, que eu vou crescer, que eu vou conquistar. Porque Ele já conquistou na cruz todas as coisas para você. Então, creia e mude a sua mentalidade. Diga, Senhor, me dá a tua mentalidade, me dá os teus pensamentos, tira os meus pensamentos pequenos, tira os meus pensamentos errados, que eu venha, Senhor, ter os teus pensamentos na minha vida. O terceiro é honra. Romanos 12:10 diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Queridos, nós temos que honrar. A honra é um princípio. Quando nós honramos, o Senhor, Ele também nos honra. Como que é honrar? Né? É a mesma coisa que obedecer. Né? Como que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo e não quero obedecer? Né? Quem está sobre mim? Como que eu vou honrar a Deus se eu não quero honrar quem está sobre mim? Se eu não vou honrar a minha liderança? Se meu pai, quando eu era solteira, né? Meu pai dizia assim, não faça isso. E eu vou dizer, que isso? Você não sabe de nada? Isso é dar honra? Não, isso é desonrar. Então, nós temos que aprender a honrar a Deus, honrar aos nossos pais, honrar a nossa liderança, honrar a nossa igreja. Como é que eu honro a minha igreja? Quando eu estou aqui nos cultos, quando eu estou servindo, quando alguém está precisando de alguma coisa e eu posso ajudar. Quando um irmão está precisando de um socorro, eu posso ajudar. Isso é honrar, queridos, e Deus vê. Se tem uma coisa que eu posso dizer para você é que Deus vê. Pode todas as pessoas, pode ninguém ver, mas Deus está vendo e Deus honra. Se você abençoa, se você honra, Deus vai te honrar de forma extraordinária, em nome de Jesus. O quarto é gratidão. Quem não agradece pelo pouco que tem, não está preparado para receber muito de Deus. É forte, né? Então, nós temos que agradecer a Deus pelo pouco, porque Ele diz o quê? Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, nós temos que agradecer a Deus, mesmo que pareça pouco. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu só tenho um sapato. Senhor, muito obrigado por esse sapato que calça os meus pés, porque eu não ando descalça, porque Ele está aqui comigo, porque foi o Senhor que me deu. Senhor, obrigado, Senhor, por qualquer coisa, gente. Agradeça. Seja grato a Deus e o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Salmo 103:2 diz, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, você é muito abençoado. Olhe para a sua vida e conte as bênçãos do Senhor. Você está aqui, isso é uma bênção. Você está vivo, você está respirando, isso é uma bênção. A sua família está bem, é uma bênção. Agradeça ao Senhor, bendiga o Senhor. E o quinto é serviço. É preciso agir, é preciso trabalhar, é preciso servir. Não adianta somente obedecer, não adianta somente honra, não adianta somente ser grato, mas eu preciso fazer, eu preciso agir. Provérbios 14:23 diz assim, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. O que ele está dizendo aqui? Aquela pessoa que só fala,
que fala, que vai, porque se eu fizesse, porque se fizesse, porque se eu fosse fazer, mas aquele que trabalha, ele recebe o salário do seu trabalho. Então, queridos, para que nós venhamos viver o novo de Deus, nós temos que seguir esses 5 passos, amém? Se levante no seu lugar, que nós vamos orar ao Senhor, e você vai sair daqui e não vai esquecer, que nós vamos obedecer, nós vamos mudar a nossa mentalidade, nós vamos honrar, nós vamos ter gratidão e nós vamos servir, amém? A palavra do Senhor diz assim, João 15:16a, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Você está aqui porque você é escolha de Deus. E Deus, Ele escolhe te abençoar. Você é escolha de Deus e Ele está aqui para te honrar, para te abençoar, para que você viva o novo. Lá em Isaías 43:19 diz assim, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. E se você está aqui nessa noite e você acha que está passando por um deserto, que a sua vida precisa de um renovo, de algo novo, hoje o Senhor vai fazer algo novo na sua vida, porque é Ele que traz cura, é Ele que traz refrigério, é Ele que honra, é Ele que derrama graça, é Ele que derrama unção. Então nessa noite se coloque diante de Deus, fale com Deus, diga, Senhor, eu quero viver algo novo, eu decido viver algo novo, eu quero me render àquilo que o Senhor já preparou para a minha vida, e que seja incrível, que seja extraordinário, que seja poderoso, para que todos reconheçam a Tua glória sobre a minha vida, em nome de Jesus.